Olá, boa tarde. O Sala de Visita começa agora e hoje a gente tem a presença da única vereadora da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Leonice da Paz, que representa a mulher campineira aqui no Legislativo de Campinas. Boa tarde, vereadora, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vereadora, hoje a gente vai contar aqui, tentar contar aqui um pouquinho da sua história de vida, né? E o pouco que eu recebi aqui da sua assessoria, sei que a senhora nasceu mesmo aqui na cidade, ali na região do Jardim Capivari, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu sou a filha caçula de uma família com 3 filhos. Quando a minha mãe mudou para o Jardim Capivari, já com os meus 2 irmãos, no bairro tinha só 2 casas, a nossa e mais uma. Não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto. E às vezes eu falo com algumas amigas, elas acham engraçado quando eu conto que quando éramos criança nós tomávamos banho em um córrego que tinha no bairro. Um córrego muito estranho, não é? Que na verdade nem sei que tipo de água era aquela, mas no entanto era o que nós tínhamos. Era a brincadeira que tinha naquele momento. Na verdade era brincadeira e era necessidade mesmo, porque o caminhão de água passava a cada 15 dias no bairro. Então era assim uma vida muito difícil mesmo. Sim. O meu pai trabalhava na área de construção civil, meu pai era empreiteiro e a minha mãe cuidava da gente e da casa. Certo. Naquela época ainda que as mães ficavam em casa, diferente de hoje que a maioria está no mercado de trabalho. É verdade, sem dúvida. Eu acho que até dessa geração mais anterior, hoje também já procuram um tipo de vida diferente, já procuram uma outra ocupação. Não aceitam serem somente do lar, né? Sim. E aí tem aqui a sua história que depois desse período em que a senhora ficou ali no Capivari, estudou ali naquela região, foi fazer magistério na escola Carlos Gomes, aqui no centro de Campinas. Por que escolheu o magistério, vereadora? É verdade. Isso também até me traz à lembrança um fato muito marcante para a minha vida. Eu fiz até a 8ª série numa escola que chama Laís Bertone Pereira, no bairro Santa Lúcia, bairro vizinho ao Capivari. E depois fiz magistério. E eu dizia para minha mãe que eu queria ser advogada. E ela falava, minha filha, mas você parece tanto com uma professora, vai fazer magistério. Aí eu disse, bom, tá bem, eu faço magistério, quem sabe no futuro, então eu mude, faça direito. E aí fui para o magistério. E aí foi nessa área que eu acabei também me envolvendo, né, com o trabalho social nas periferias, porque eu ia lecionar naqueles lugares onde normalmente as professoras não queriam ir. E fui a partir dali então descobrindo o meu gosto pelo social. E o que me marcou, né, nessa fase foi que depois de ter terminado o magistério e ainda nessa linha eu me formei em letras pela PUC Campinas. Ou seja, aí fui ser professora de português já para o 2º grau. E aí numa determinada ocasião eu fui convidada a lecionar para um pessoal do supletivo na escola Laís Bertone Pereira, a escola que eu havia estudado quando era criança, Sim. dos meus 7 aos 14 anos. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei na sala de aula? Aqueles alunos, aquelas alunas que estavam ali fazendo supletivo, tinham estudado comigo no passado. Mas não tinham terminado. Mas não tinham terminado. E aí foi até muito engraçado, que aí elas me diziam, e agora, como que nós temos que chamá-la? Professora, dona, Leonice, como é que vai ser isso? E eu disse, não, além de professora, estou aqui principalmente como amiga e poder ajudá-las no que eu puder para que vocês cresçam e recuperem o tempo perdido. E acaba até, vereadora, sendo uma referência, porque às vezes, querendo ou não, a senhora com certeza é vista, e naquele momento era vista como uma mulher que tinha vencido e até um pouco diferente das suas colegas de infância e acabou se tornando uma referência ali. A senhora não sentiu um pouco disso? É verdade, mas o mais gratificante foi que eu senti isso delas. Elas me demonstraram isso, né? Principalmente pela receptividade, pelas falas, né? Olha, Leonice, que bacana, você é uma referência para nós. Então, assim, é muito, muito interessante. Principalmente porque a gente sabe da dificuldade que se tem. Hoje é um pouco mais fácil, mas
era muito difícil se fazer um curso superior, principalmente numa faculdade paga, em que muitas vezes se trabalhava e o dinheiro do trabalho era justamente para pagar toda a mensalidade de uma faculdade, né, vereadora? Olha, é verdade. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, aos 11 anos de idade, eu já fui trabalhar como babá. Trabalhei também como empregada doméstica, até os meus 14 anos de idade. E aí eu fui trabalhar numa rádio, onde eu trabalhei 7 anos, mas sempre assim, trabalhando para poder manter os estudos. E aí, quando eu fui para a faculdade, então, eu tive que me esforçar ainda mais, trabalhar até nos finais de semana, fazendo bilheteria em casas de show, para poder ter o dinheiro suficiente para pagar a faculdade. Sim. Mas é isso que vale a pena, né? É verdade, mas quando a senhora falou que lá na época que foi dar aula de supletivo para o pessoal da sua comunidade e despertou o social, como que foi esse despertar o social? Olha, eu vou continuar dando aula, vou dar reforço escolar, eu vou agir. De que forma a senhora começou a ver que podia agir dentro daquela comunidade? Bom, na verdade foi isso também que me trouxe à vida pública, porque principalmente junto à periferia, quando a necessidade é muito maior, em especial das crianças, né, que muitas vão para a escola sem alimentação, outras não vão vestidas adequadamente, outras a gente percebe que não tem os materiais de higiene suficientes em casa. Então, toda essa necessidade foi me fazendo ter a vontade de ter uma ferramenta a mais para poder servir essa população. Porque somente na condição de vereador, de professora, era muito difícil, recurso muito limitado. E a ferramenta, então, muito limitada. Sim. E aí essa necessidade, esse convívio com essas pessoas, com essas famílias, me despertou o desejo, então, de vir à vida pública para poder ter uma ferramenta para ajudar mais a população. E a sua família nesse meio, como que ela se portava? Olha, eu, na verdade, eu sempre fui assim a mais rebeldezinha de casa, por incrível que pareça. Eu acabei, acho que, dando um pouquinho mais de trabalho para minha mãe, porque eu sempre fui assim muito de ter iniciativa, quis trabalhar muito cedo, aos 11 anos de idade. Comprei meu primeiro carro aos 17 anos e a mãe sempre, né, morrendo de medo, né? Meu Deus, minha filha, mas minha filha, você já vai fazer isso, tal, tudo muito precoce. A caçula, então sempre tem um pouco mais de cuidado com a caçula, né? Principalmente quando a caçula é quem dá mais trabalho. Mas mesmo assim, sendo a que dava mais trabalho, quando havia alguma necessidade de aconselhamento ou alguma confusão mesmo entre os três, era sempre a mim que eles recorriam. Ajudar naquele conflito familiar. Poder orientar melhor, apaziguar, enfim. E aí depois também trabalhando, pude logo cedo ajudar no sustento de casa, ajudar os irmãos. Aí eu acabei pegando, na verdade, a responsabilidade ali de como se fosse a filha mais velha. E mudou, inverteu, então. Inverteu. Sim. Vereadora, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente está de volta batendo mais um papinho, tá bem? Tá bem. O Sala de Visita volta já já.